Olá, internautas! Vamos começar mais um programa. Meu nome é Benigno, você já me conhece, eu sou endocrinologista e nosso tema de hoje vai ser sobre a tireoide. A tireoide e os problemas de saúde vinculados à tireoide. Então, o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula, como muitas outras glândulas que existem no corpo humano, localizada na porção anterior do pescoço, basicamente nessa região aqui. E ela tem em torno de 6 a 10 gramas. A tireoide, e qual seria assim o papel da glândula, né, da tireoide? Essa glândula seria responsável pela produção de uma série de hormônios, né, que seriam importantíssimos para o desempenho de várias funções vitais do organismo. O raciocínio, a memória, o bom funcionamento do coração, a textura da pele sedosa, as funções reprodutivas, a textura sedosa do cabelo, a firmeza e a rigidez das unhas. Tudo isso depende em parte dos hormônios produzidos pela tireoide, dos hormônios tireoidianos. E aí o que é que acontece? Quando essa glândula, a tireoide, ela começa a produzir esses hormônios que são vitais para o funcionamento do organismo, ou em quantidade exagerada, em grande quantidade ou em pouca quantidade, a saúde sofre e nós passamos a ter problemas. Então, se a tireoide começa a produzir hormônios em grande quantidade, o que é que nós podemos ter de sintomas? Nós podemos ter tremor, irritabilidade, queda de cabelo, o cabelo fino, insônia, perda de peso, apesar de estar se alimentando corretamente, apesar de estar se alimentando direito. As mulheres podem ter irregularidade menstrual, agressividade, algumas pessoas podem ficar com os olhos um pouco mais saltados, né? E você pode ter também a formação do bócio, que é quando a tireoide aumenta de tamanho, mas não necessariamente você precisa ter o bócio. Se a tireoide, num dado momento, costuma produzir hormônios de menos, que é o hipotireoidismo, ou seja, ela deveria produzir uma quantidade X de hormônios e ela produz X menos 1. O que é que acontece com o organismo da pessoa? Ela pode ficar mais lenta, mais sonolenta, com dificuldade de fazer as tarefas que ela já está acostumada a fazer no dia a dia. Ela pode ter queda de cabelo, as unhas podem ficar quebradiças. Existe uma leve tendência ao ganho de peso. Não dá para ganhar 20 quilos e dizer que foi da tireoide, né? Mas existe uma leve tendência ao ganho de peso. Existem irregularidades menstruais, a menstruação ela pode começar a atrasar, ou a mulher, no caso, começa a menstruar 2, 3 vezes ao mês. O coração também pode começar a apresentar problemas, né? Porque o hormônio tireoidiano, como responsável pelo batimento, por contribuir com o batimento do coração, pode fazer com que o coração fique um pouco mais lento, um pouco mais preguiçoso, digamos assim. Isso caracteriza um quadro de hipotireoidismo. Qual é a grande questão dos sintomas da tireoide, tanto na produção excessiva de hormônio quanto na pouca produção de hormônio tireoidiano? É que nos dois casos os sintomas são muito inespecíficos. Então, se eu tenho uma anemia, eu posso ter sintomas compatíveis com o hipotireoidismo, com a pouca produção de hormônio. Se eu tenho uma arritmia cardíaca que me dá palpitação, me deixa nervoso, se eu tenho uma síndrome do pânico, eu posso confundir isso com uma superprodução de hormônio tireoidiano, né, com hipertireoidismo. Daí, no surgimento desses sintomas, a necessidade de procurar um profissional médico especializado para fazer esse diagnóstico diferencial, né? No passado, eu falo há 20, 30 anos atrás, era muito comum encontrar o bócio, que era aqueles grandes bócios que principalmente as mulheres tinham. Por quê? Porque doença tireoidiana é mais comum em mulher. Não quer dizer que o homem não tenha, né? Em que as mulheres tinham grandes bolsas na região anterior do pescoço, né? Que ficavam com o pescoço um pouco fletido. E isso acontecia principalmente nas zonas afastadas do mar por deficiência de iodo. Hoje isso é mais raro porque existe uma lei que estabelece que as salinas têm que botar uma quantidade de iodo no sal que nós consumimos. Então não há necessidade de suplementação de iodo na dieta, e o bócio, por deficiência de iodo, ficou cada vez mais raro, né? Cada vez menos frequente. Hoje as salinas, por lei, têm que acrescentar iodo no sal, de forma que toda a população já consome a quantidade de iodo que precisa, para evitar a formação dos bócios, que eram muito comuns no passado e que hoje não existem mais.
Então, o hipertireoidismo, a grande produção de hormônio tireoidiano, pode estar associada ao bócio, ao aumento do tamanho da tireoide. E o hipotireoidismo também pode estar associado ao bócio, que é o que? É o aumento, né, do tamanho da tireoide, certo? Então o que é que acontece? Se eu tenho um paciente com grande produção de hormônio tireoidiano, inicialmente o tratamento vai ser dar medicamentos que diminuam essa produção. E se eu tenho um paciente que não está produzindo a quantidade de hormônio tireoidiano que ele precisa, eu vou dar esse hormônio tireoidiano com uma reposição hormonal para suplementação desse hormônio tireoidiano. Os casos de hipotireoidismo que o paciente precisa tomar o hormônio tireoidiano, que é o pessoal que toma Puran, Levoide, Eutirox, Levotiroxinas e todas aquelas outras marcas, o Synthroid, eles são bem mais comuns na população, né? São bem mais frequentes. Isso é importante. Bom, isso são as doenças da tireoide relacionadas à produção dos hormônios da tireoide. Mas uma tireoide que produza hormônio na quantidade adequada, ela pode levar a uma outra doença que, por conta da popularização do ultrassom de tireoide, está cada vez mais frequente, que é a formação de nódulos de caroços na tireoide. Isso é importante colocar. Cada vez mais é frequente o paciente fazer um ultrassom de rotina e achar um nódulo na tireoide. Primeiro, o nódulo da tireoide, a não ser que seja muito grande, dificilmente ele vai dar sintomas. Então você fez aquele ultrassom de rotina e achou um nódulo na tireoide. Segundo, a única forma de você ter certeza que aquele nódulo não é câncer é fazer uma punção biópsia do nódulo da tireoide. O que é essa punção biópsia? Você pega o médico pega uma agulha guiada por ultrassom, dá uma bicadinha no nódulo da tireoide, tira um pouco desse material e manda esse material para o patologista examinar. O patologista então vai ter condição de dizer se aquele nódulo é câncer ou não. Às vezes, mesmo que a biópsia venha benigno, ou seja, não seja câncer, se esse nódulo tem um crescimento muito acelerado, está dando falta de ar e está dando engasgo, então é melhor se retirar esse nódulo da tireoide. Certo? Uma outra coisa é que nem todo nódulo da tireoide precisa fazer punção. A punção é um procedimento que às vezes é um pouco doloroso, tem que ser feito com um profissional médico que tem experiência de fazer punção. E o que acontece muitas vezes é que se o nódulo é muito pequeno, um nódulo de meio centímetro, um nódulo de 0,4, 0,3 centímetro, não há necessidade de insistir na punção da tireoide. Você pode só acompanhar anualmente com ultrassom. Se seu irmão teve câncer na tireoide, sua avó teve câncer na tireoide, ou o nódulo tem características que o médico sinaliza que mesmo pequeno precisa fazer ultrassom, então aí a história muda de figura. E você segue a orientação do seu médico. Um outro caso, um outro ponto importante que está se desenvolvendo muito na parte de doenças da tireoide é o desenvolvimento de marcadores genéticos. Na punção do líquido do nódulo, você pode fazer o estudo de genes que vão dizer se aquele nódulo tem mais chance de ser câncer ou não. Aqui na Bahia ainda não se faz. Tem alguns laboratórios, como o laboratório Fleury, que tem filial aqui na Bahia, que eles já fazem esse estudo, né? Seria uma alavanca, seria mais uma ferramenta. E existem dois cânceres de tireoide que são muito raros de acontecer e que tem no geral, como é que eu vou dizer assim, se você descobre um câncer de tireoide, você tem que tratar, né? Papilífero, câncer folicular de tireoide são os tipos mais frequentes, você tem que tratar, mas não precisa se desesperar, não vai morrer, não doe suas roupas, né? Não faça testamento, não precisa nada disso. Dificilmente você vai morrer desse câncer, mas você precisa tratá-lo, porque ele é algo perigoso, né? Com potencial de perigo. Mas existem dois cânceres na tireoide que são extremamente agressivos e que quando eles ocorrem, existe uma chance grande do paciente morrer. Por sorte, eles são extremamente raros, né? Que é o câncer medular de tireoide, que geralmente ele é familiar, ele pega toda a família, e é o câncer anaplásico de tireoide que mata em questão de meses, né? Então esses dois cânceres na tireoide são bastante agressivos. O tratamento por câncer de tireoide é a cirurgia, né? Então você tem um nódulo, fez o nódulo, a punção mostrou o câncer, tem que tirar toda a tireoide, né? E aí você fica fazendo
Aí você pergunta assim, como é que eu vou tirar minha tireoide se você acabou de dizer que existem hormônios produzidos pela tireoide que são fundamentais para o funcionamento do organismo? Aí eu respondo, existem hoje disponível nas farmácias medicamentos que substituem plenamente o hormônio da tireoide, que são os que eu acabei de citar. Então o médico entra com aquela dose de hormônio da tireoide, você vai tomar a vida toda porque você não tem mais tireoide, e você vai ajustando a dose gradativamente. Nódulo da tireoide não é formado por dieta, né? Não foi porque você comeu, sei lá, alguma coisa na noite de lua cheia que formou o nódulo de tireoide, não foi porque você saltou o despacho, né, da porta da sua casa, não foi porque eles jogaram praga, não é nada. É uma degeneração da própria tireoide, digamos assim, né? Que pode ter bases genéticas, familiares e tal, que não vem em caso esclarecer aqui, mas não existe um fator específico para nódulo de tireoide. O que você pode estar fazendo é pedir, né, ao seu médico um ultrassom de rotina a cada ano ou a cada 2, 3 anos, né? E se você toma remédio para tireoide, esses ultrassons para acompanhamento da glândula da tireoide tem que ser feitos todo ano, né? Anualmente, exatamente para vigiar o surgimento de possíveis nódulos. Meus queridos internautas, até o próximo programa. Muito obrigado pela audiência, pelo acompanhamento de vocês. Cuidem da tireoide de vocês e até lá.